Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor, do qual nesse momento o Senhor nos traz uma palavra poderosa que irá de encontro para o meu e o teu coração. Que nesse momento, se você abrir o teu coração, Deus falará fortemente. Por isso eu vos convido para que abram as vossas Bíblias. No capítulo 14 do poderoso livro de João, do qual esta noite Deus nos traz uma palavra poderosa, do qual o tema é milagres, curas e sinais. Livro de João, capítulo 14, versículos 6 e 7 e 12, 13 e 14. Amém? Louvado seja o Senhor. E a palavra de Deus nos diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Até aqui o Senhor nos permite. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Mas para nós falarmos sobre milagres, curas e sinais, temos que falar sobre o ministério de Jesus, pois sabemos que começou a abrir as portas para o ministério do Senhor quando Jesus começou a realizar teus milagres, as tuas curas e os teus sinais. Por isso que na última instrução do qual ele deu aos apóstolos, no versículo 12 do qual acabamos de ler, ele deixou bem claro: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Porque Jesus Cristo nos deixou autoridades para que pudéssemos pisar em cabeça de serpente e fechar boca de leões. E quando o povo o seguia, e quando o povo peregrinava, o povo seguia Jesus por milagres, para buscar as suas curas e ver os seus sinais. E quando se deparava diante de Jesus falando sobre o reino de Deus, eis que ficavam tão maravilhados que se diziam um para os outros: Mas quem é este, do qual nós nunca vimos outro igual? Do qual a palavra de Deus nos diz que também até as crianças paravam para o ouvir as palavras da sabedoria de Jesus, que também traz diante de nosso coração a poderosa passagem bíblica do profeta Isaías, do capítulo 53, no versículo 4 e 5, onde que a palavra de Deus nos diz que sobre si ele levou toda a enfermidade do mundo,
que sobre si ele levou todas as dores, no qual Jesus Cristo se ofertou, entregando a tua vida e morrendo em meu lugar e no teu lugar, morrendo por mim e por você, do qual no capítulo 53 deixa bem claro: e pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Que Jesus levou com ele toda a enfermidade. Louvado seja o Senhor. Por isso que temos que dar a continuidade às obras de Jesus. Pois esse era o desejo de Jesus. Essa era a vontade do Senhor. Mas quando falamos sobre a questão de milagres, curas e sinais, temos que retratar e relatar sobre algumas passagens, alguns fatos que a Bíblia nos relata. E sobre elas, eu quero falar sobre uma passagem bíblica, no qual se encontra em Mateus e também se encontra em João. No livro de João, capítulo 2, versículo 1 ao 12, a Bíblia nos relata sobre uma passagem bíblica do nosso Senhor Jesus, onde em Canaã, na Galileia, estando Maria, mãe de Jesus, e com ela Jesus e seus discípulos, do qual foram convidados para uma festa de bodas. E estando eles nessa festa, em meia festa se aproximou Maria e disse: Filho, eis que acabou o vinho. E Jesus respondeu à sua mãe e disse: O que tenho eu contigo, mulher? Pois ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria, sabendo, ordenou para que os empregados, os servos daquela festa, e disse a eles: tudo quanto ele pedir, faça-o. E Jesus, orando ao Senhor, eis que o vinho se fez, a água virou vinho. E em Mateus também, 14, no versículo 13 ao 21, a Bíblia nos relata uma das passagens que, creio eu, uma das mais belas e mais fortes, do qual relata sobre o milagre, que fala sobre a multiplicação, do qual Jesus, estando a pregar no monte, e do qual ali havia milhares de pessoas, creio eu e acredito eu que muitas delas já haviam tempos que peregrinavam e seguiam indo após Jesus, e muitas delas ali haviam dias que o seguiam. E nesse dia, Jesus, tomado de compaixão, chamando os seus discípulos, disse a eles: eis que o povo tem fome, porque muitos já nos seguem há dias, pois demos a eles o de que comer. Então os discípulos, se aproximando do mestre, nos disseram: mas, Senhor, tudo o que temos são 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, olhando a eles, disse: homens de pouca fé, tragam a mim. E os discípulos, trazendo a ele o cesto, eis que Jesus orou aos céus, dando graça e repartindo pães e os peixes, se fez a multiplicação. E a palavra de Deus diz que 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A Bíblia nos relata que todos foram fartos,
Todos foram satisfeitos. Foi saciada toda a fome daquele povo. Louvado a Deus, glórias sejam dadas ao Senhor. Mas também quando falamos sobre curas, sabemos que a Bíblia toda, desde o primeiro livro de Gênesis até o último livro de Apocalipse, ela toda contém as suas curas e toda a Bíblia Sagrada é um milagre. Mas quando falamos de curas, eu quero relatar sobre uma passagem do qual se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, versículo de 18 a 22, onde fala sobre uma mulher do qual há 12 anos havia uma enfermidade, do qual sofria do fluxo de sangue. E Jesus, estando ali, um homem vindo à tua procura, pediu para que Jesus o seguisse, porque havia em sua casa um enfermo. E Jesus, se levantando e indo após ele, eis que uma mulher se aproximou por detrás de Jesus e tocou em sua orla. E Jesus, se virando, a respondeu e a disse: tenha bom ânimo, mulher, pois a tua fé te curou. Aleluia. Mas também existe uma palavra poderosa e uma passagem maravilhosa que se encontra em Mateus capítulo 12, de 9 a 21, onde Jesus, estando na sinagoga, eis que os anciões e os sacerdotes interrogavam ao Senhor para o acusá-lo, colocando diante dele um homem do qual tinha uma mão mirrada, deformada, estrofiada. E para acusá-lo, perguntou se era lícito curar no sábado. E Jesus, com toda a tua sabedoria, já sabendo os pensamentos dos anciões e sacerdotes, os disse: qual dentre vós que tendo uma ovelha, e do qual desgarrada do rebanho, cair ou se perder, qual de vós não volta e não resgata? E não é o homem mais do que uma ovelha? Então Jesus Cristo, se aproximando daquele homem, pediu para que ele estendesse as suas mãos. E ao estender, Jesus tocando, a palavra de Deus diz que a mão que era estrofiada se tornou mais perfeita, tão bela quanto a normal. Aleluia. Mas também quando falamos em milagres, também falamos sobre feitos de profetas, de discípulos. Como a passagem que se encontra em Atos, no livro de Atos, no capítulo 3, de 1 a 8, onde que ali nos conta que Pedro e João indo até o templo, eis que ali todos os dias era colocado um coxo, um homem que era coxo, desde moço, desde pequeno. E ali era colocado todos os dias para que ali ele pedisse, diante da porta do templo, esmola. E aproximando Pedro e João, eis que o coxo levantou sua mão e pediu esmola. E Pedro, olhando a ele, respondeu. E ao coxo ele disse: não tenho nem prata e nem ouro, mas tudo o que tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Pois agora eu lhe pergunto, irmão, esse coxo se levantou? Por isso que é tão importante as vírgulas e pontos finais. Pois a Bíblia nos relata que o homem só levantou depois que Pedro estendeu as tuas mãos sobre ele. E quando puxou, eis que o homem se levantou saltando e pulando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Por isso que muitas vezes temos que provocar a cura. E sabem por quê, irmãos?
Porque esse homem, quando viu Pedro, não acreditou. Por isso que muitas vezes perdemos a nossa bênção, perdemos a nossa cura, por falta de acreditar. Aquele homem viu Pedro, mirando seus olhos em Pedro, esperando Pedro oferecer uma esmola. E quando Pedro ofereceu a cura, para que ele pudesse se levantar e andar, o coxo duvidou. Teve dúvida no seu coração, porque ele não conhecia. Não sabia quem era Pedro. Ah, Senhor. Mas também não só no Novo Testamento, como no Velho Testamento. Como também a cura de Naamã. Naamã, do qual conhecemos a sua passagem, do qual continha uma lepra, o profeta não precisou nem ir até a porta. Apenas mandou que lhe dissesse: diga que ele vá até o Jordão, e lá ele mergulha 7 vezes e será curado. E sabemos da cura de Naamã, pois Naamã foi curado. Pois toda a Bíblia contém a cura. Louvado seja o Senhor. E quando também retratamos sobre sinais, existem passagens do nosso Senhor e Salvador maravilhoso, como a de Mateus, capítulo 8, 23 ao 27, onde que a palavra de Deus nos diz que Jesus, entrando no barco, com ele os seus discípulos, e estando no meio do mar, se levantou um vento forte, e uma tempestade se levantou onde as ondas cobriam o mar. E os discípulos, estando em desespero, entrando num forte desespero, começaram a gritar, pois nesse momento estava o nosso Senhor Jesus Cristo dormindo, pois ele tinha adormecido no barco e havia dormido. E os discípulos, se aproximando, o acordaram, dizendo: Mestre, Mestre, nos ajude, porque estamos perecendo. E Jesus, se levantando, olhando para os discípulos, disse: Homens de pouca fé. Então Jesus Cristo estendeu as tuas mãos e repreendeu todo o vento e todo o mar, e logo tudo se transformou em bonança. E os discípulos, um olhando para o outro maravilhado, disseram: Mas quem é esse que até o vento e até o mar o obedecem? Aleluia! E também por sinal e por sinais de Jesus, temos uma passagem maravilhosa, no qual Jesus ordenou para que seus discípulos entrassem no barco e fossem até para o outro lado. E enquanto isso, ele se despedia ao povo. E despedindo do povo, Jesus subiu até o monte para orar. Pois estando os discípulos dentro do barco, porque ainda havia Jesus Cristo em terra, eis que foi tomado por um vento forte. E já os discípulos, estando no barco, e Jesus em terra, fadegados por remar, porque o vento era contrário, eis que avistaram um homem que se aproximava pelo mar. E quando viram, gritavam: Fantasma! Fantasma! Tomado de temor e medo. Então Jesus Cristo respondeu: Calme, sou eu. E os discípulos olham. É o Mestre. E Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, faça com que eu vá até aí. Então Jesus Cristo, caminhando sobre o mar, disse a Pedro: Venha. E Pedro, se lançando ao mar, enquanto estava focado no Senhor Jesus, enquanto
os seus olhos estavam diante de Jesus, Pedro caminhou sobre as águas. Mas quando Pedro começou a observar ao seu derredor e prestar atenção na tempestade, começou a temer e então começou a afundar. E disse Pedro: Senhor, Senhor. E Jesus, estendendo as tuas mãos, o puxou para fora e entraram os dois no barco. E disse: homens de pouca fé. Aleluia, 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 aleluia. Deus nos deu toda a autoridade. Jesus nos concedeu toda a autoridade nesta terra para que pudéssemos expulsar demônios, pela imposição de nossas mãos, realizar curas. Jesus nos deu autoridade. Como está escrito no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 1, 7 e 8. Abram comigo as vossas Bíblias para que possamos acompanhar. Amém? Capítulo 10 de Mateus, versículo 1, de 7 e 8. Onde a palavra de Deus diz: E achando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. 7. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, e de graças dai. Aleluia. Amém, irmãos? Todo o poder e autoridade foi dada a nós, discípulos do Senhor, para que por nossas mãos, por nossas intercessões, pudéssemos curar, expulsar, ressuscitar. Temos essa autoridade sobre nossas vidas. E por esse motivo, eu estive a pensar e comecei a me questionar e a questionar a Deus e perguntar: por que está tão escassos vermos hoje em dia dentro dos ministérios cada vez mais diminuir esses feitos, esses milagres, essas curas, os sinais? Porque cada vez mais tem diminuído. Então o Senhor colocou em meu coração, por falta de fé. E eu perguntei: fé, Senhor? É, por falta de fé. Mas por que, Senhor? Porque Deus colocou no meu coração que quando parece alguém em seu caminho para fazer a obra do Senhor, quando aparece alguém que realmente deseja fazer algo, faz pela metade. Diante de tantos que fazem mal diante dos olhos de Deus, quando aparece alguém para fazer a obra do Senhor, faz pela metade. Mas eu disse: por quê? Por falta de acreditar. Porque muitos entre nós vivem a palavra do Senhor vindo na igreja, escutando um culto como esse, mas esperando o próximo culto, vivendo de culto em culto, mas não tem praticado a palavra de Deus. Por isso que não basta só viver a palavra de Deus, mas temos que praticar. Isso é mandamento do Senhor. Senhor.
Pois como está escrito na palavra de Deus, uma fé sem obra é uma fé morta, como também uma obra sem fé também é uma obra morta. Por isso que há tantos enfermos entre nós. Por isso que hoje há tantos enfermos, do qual está entre nós. Pois vimos tantos encontros evangélicos, tantas vigílias, onde homens são usados por Deus, realizados milagres e feitos maravilhosos. Mas eu quero dizer para você essa noite, aqui não é diferente. Aqueles homens não são diferentes de nós, a única diferença é que eles estão aptos para realizar a vontade de Deus. Da mesma forma que se nós se posicionarmos na presença de Deus, buscarmos a sua face e santificarmos o nosso corpo, também teremos o mesmo poder. Por isso que essa noite eu profetizo sobre a sua vida, sobre esse lugar, sobre esse momento. Se há uma enfermidade em tua vida, se o inimigo tem trabalhado contra a tua vida, colocando sobre ti uma opressão, te oprimindo com uma enfermidade, é em nome do Senhor Jesus Cristo agora, nesse momento. Eu ordeno que caia por terra agora, por todo o poder e autoridade do qual está sobre a minha vida, do qual todo o poder e autoridade de Jesus Cristo está sobre nós. Eu ordeno agora que toda enfermidade caia por terra agora. Se você acredita, começa a sentir o trabalhar de Deus aí. Comece agora, receba, começa a receber aí, receba, porque é coisa de Deus. Começa a receber aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguma enfermidade que tem te oprimido, se tem alguma enfermidade que tem feito você parar em meias dificuldades, louvado seja o Senhor, porque Deus vai estar tratando agora. Começa a receber aí, começa a receber, porque eu profetizo sobre a sua vida, porque eu determino sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu ordeno na sua vida agora que todo mal caia por terra em nome de Jesus, tudo para a honra e glória de Deus. Louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia, amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor por essa mensagem, do qual eu desejo que essa palavra os tenha compactado com o reino do céu essa noite, pois eu agradeço a tua companhia e agradeço a Deus por essa oportunidade, do qual eu deixo diante do trono do Senhor e entrego diante de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Tudo para a honra e glória do Senhor, que eu agradeço, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Amém.